Olá, olá, meus queridos amigos. Que Deus os abençoe imensamente. Vamos ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. Nós estamos no capítulo 5, continuando esse capítulo. Bem-aventurados os aflitos. Na palestra anterior, vimos que a felicidade não é deste mundo, que temos sim os momentos felizes, mas também temos as provas pelas quais devemos passar com resignação, de cabeça erguida e confiando em Deus e com fé no hoje e no amanhã. Hoje nós vamos a um tema que é bem difícil, até para nós espíritas que sabemos que a vida continua. Temos todo esse entendimento, mas quando acontece, dói. Por quê? Porque somos humanos. Temos sim direito a sentir essa dor, a sentir a saudade, mas jamais a revolta, né? A revolta não podemos nos revoltar com a situação. Então vamos à leitura. Perda das pessoas amadas, mortes prematuras. Sansão, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris. Paris, 1863. Quando a morte se faz presente nas vossas famílias, levando sem critério os jovens antes dos velhos, dizeis muitas vezes: Deus não é justo, já que sacrifica aquele que é forte e com o futuro pela frente, para conservar aqueles que já viveram longos anos cheios de decepções. Leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem para mais nada. Parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Criaturas humanas, é nisso que tendes necessidade de vos elevar acima do plano terreno da vida, para compreender que o bem está muitas vezes onde se acredita haver o mal. A sábia previdência onde se acredita ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a vossa justiça? Não, desculpem, ó. Por que medir a justiça divina pelo valor da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, vos impor penas cruéis? Nada se faz sem o objetivo inteligente, e tudo que acontece tem a sua razão de ser. Se meditasseis melhor o porquê das dores que vos atingem, encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e vossos míseros interesses seriam uma consideração secundária que desprezaríeis ao último plano. Então aqui, esse Sansão, né, que é membro de uma sociedade espírita de Paris, lá em 1863, ele nos coloca que muitas das vezes esses espíritos que desencarnaram na flor da idade, que aos olhos daqueles encarnados que os amam, que são amigos, que são pais, parentes, parece que foi algo tão terrível. Fala, nossa, mas fulano já está tão idoso, está sofrendo, está de cama, está numa luta contra isso, contra aquilo, porque o jovem ali bateu com a moto e foi ele. Tudo tem os porquês. Muitas das vezes são situações que iriam ocorrer mais adiante, caso ele continuasse, e queriam pôr a perder os frutos que ele já conseguiu melhorar como espírito até aquela data. Pode ser que tenha vindo exatamente para cumprir aquele tempo
nesse planeta com aquelas pessoas para aprender a valorizar aqueles de quem foi gerado, para aqueles que o geraram, pai, mãe, aprenderem ao valor da paternidade, da maternidade. E são eles questões que não dá nem para ficar aqui divagando, mas que em cada livro do André Luiz ele nos traz situações semelhantes que aconteceu com os relatos que ele nos diz do lado espiritual, daqueles tantos que perderam os seres amados prematuros, né? E que na hora se revoltaram, mas que depois conseguem perceber, pós-desencarne, pós o entendimento, o porquê aconteceu. Fácil? Não, não é. São aprendizados que vamos passando, né? Acreditei em mim, a morte é preferível, mesmo numa encarnação de 20 anos, a essas desordens vergonhosas que desolam famílias honradas. Cortam o coração de uma mãe e fazem branquear os cabelos dos pais antes do tempo. A morte prematura é muitas vezes um grande benefício que Deus dá àquele que se vai. E se encontra assim, poupado das misérias da vida ou seduções que poderiam arrastá-lo à sua perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade. É que Deus julga que não lhe é útil passar maior tempo na terra. É isso. É isso. Muitas vezes não vai ser útil àquele espírito ter mais tempo na terra. Não vai aprender mais nada e ainda pode complicar a sua própria situação. E olha o que ele coloca aqui nesse início, que é preferível, né, numa encarnação de 20 anos, ser findada ali, a parte física, obviamente, do que as desordens vergonhosas que desolam as famílias. Hoje em dia, né, 2025, são tantas as viciações. Então, todos deveriam morrer. Não, não é isso. É assim, que Deus os abençoe e dê ali a força suficiente para sair dos vícios, sejam quais forem. Sexo é vício? Claro que é. Antigamente só falava em cigarro e álcool. São vícios? São. Agora, a promiscuidade é vício? É. As energias que se atraem, a ligação que acaba acontecendo ali entre os espíritos encarnados que se tornam promíscuos, vão por anos e anos a fio, mesmo que a pessoa se veja uma vez só. Então nós estamos estudando às segundas-feiras na Casa União e com várias pessoas, a Casa Fabiane e outras casas online. O livro agora começou há 2 semanas, Sexo e Destino. Né? Aí nós temos esse estudo online das 7 às 8 da noite. E estamos aprendendo ali como o sexo também eu digo assim, porque muitas das pessoas acreditam, eu não uso crack, cocaína, cigarro, não tenho vícios, mas tem outro setor. Fofoca, falar mal do outro, querer o mal do outro, desejar o mal. Tudo isso torna-se vício e atrai também, né, aqueles iguais. Por isso que ele vem nos colocando tudo isso. É uma terrível desgraça, dizeis, que uma vida tão cheia de esperanças seja cortada tão cedo. De quais esperanças quereis falar? Das da terra? Onde aquele que se foi teria brilhado, trilhado seu caminho, feito fortuna? Sempre essa visão estreita, que não consegue se elevar acima da matéria. Acaso sabeis qual teria sido o destino dessa vida tão cheia de esperança, segundo pensais?
instante que não poderia ter sido cheia de amarguras? Acaso considerais nulas as esperanças da vida, preferindo as da vida passageira que arrastais na terra? Pensais então que vale mais ter uma posição entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Como eu citei há pouco que estamos estudando Sexo e Destino, nós estamos no capítulo 2, né, do livro, ainda bem no início. Se quiserem entrar e estudar, conversa com o Laíro. Ele adiciona as pessoas lá para ter acesso ao link e a gente estuda pelo Meet. Nós estamos exatamente onde o pai desencarnado, Pedro Neves, lá no plano espiritual, ganhou a incumbência de estar auxiliando aos familiares que ficaram encarnados na Terra. E depois, resumidamente, gente, é porque tem a ver com o desencarne aqui, né? Após ele desencarnar, ele percebeu, né, viu toda a situação, a esposa se casou novamente com alguém que multiplicou o que ele já havia deixado de herança, ambicioso, materialista e vulgar, traía a esposa começou a perceber, e era uma pessoa cristã que seguia ali, né, os ensinamentos de Cristo, mas vendo ali o marido com todas as traições, resolveu fazer o mesmo, tornou-se uma pessoa promíscua, tendo vários parceiros, e os filhos do Pedro Neves acabaram seguindo ali o padrasto, tornaram-se homens muito afortunados, muito cheios de posses, mas sem valores morais. Nem o pai, nem de longe, conseguia ter acesso e intuí-los ao bem, porque eles não davam. A gente sabe que tudo é questão de sintonia. Apenas uma filha, que era a mais novinha, na época do desencarne do pai, é que sempre lembrava deles. Os demais esqueceram totalmente da existência dele. E aí ele está na situação de auxiliá-lo, e André Luiz vai também auxiliar a filha, que está ali prestes ao desencarne, com câncer, e Pedro Neves está ali para auxiliá-lo. E na mesma situação do enredo ali, começa a mostrar o que parece. Eu estudo junto com o pessoal ali de segunda-feira. Eu não vou muitos capítulos além, não. Eu vou lendo junto, estudando e buscando para poder estar apresentando ali os exemplos que chegam. Mas, ao que tudo indica, o que seria genro dele, né? Casado com a filha, Enedina, também se mostra promíscuo. E ele está ali do lado espiritual, um espírito que já auxiliou muitos e muitos do lado espiritual e encarnados, mas quando teve que voltar à situação ali na Terra e começa a ver a situação toda, ele se sente ali, segundo André Luiz, como um espírito que acabou de desencarnar, com todas as perturbações que leva e carrega para o lado de lá. Então, é disso que esse trecho do Evangelho também diz. Quem somos nós para saber como seria o futuro daqueles que desencarnaram em tenra idade? Eu vejo aqui como se o Pedro Neves estivesse falando ali dos próprios filhos, né? Que tiveram muito mais tempo ali na Terra, mas se deixaram levar pelo comodismo, pelo materialismo, pela promiscuidade, e assim foi. E por isso que eu citei esse exemplo. Alegrai-vos ao invés de vos lamentar, quando Deus quiser retirar um de seus filhos desse vale de misérias. Não há egoísmo em desejar que ele permanecesse aí, para sofrer convosco? Essa dor compreende-se entre aqueles que não têm fé e que não veem na morte uma separação eterna. Porém, vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor
que a alma vive melhor livre de seu envoltório corporal. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, bem perto. Seus corpos fluídicos vos rodeiam, seus pensamentos vos protegem, e a lembrança que tendes deles os enche de felicidade, assim como também vossas dores insensatas os perturbam, pois elas denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que entendeis a vida espiritual, fazeis vibrar as pulsações de vosso coração em favor desses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus que os abençoe, sentiríeis em vós aquelas consolações poderosas que secam as lágrimas, aquela fé consoladora que vos mostrará o futuro prometido pelo soberano Senhor. É isso. Então, não é fácil, não é o que devemos desejar, porém, nós temos que entender que Deus sabe o que faz, né? E nos coloca também aqui nesse finalzinho, né? Nesse item, que não sejamos obsessores encarnados daqueles que se foram. É fácil? Não é fácil. Mas para que a saudade pode existir, mas a dor não. E que a saudade não seja aflita, porque é isso que muitas vezes acontece. E aí o que a gente acaba fazendo? Chorando, entrando em desespero e chamando aquele espírito que desencarnou, que vem porque percebe, é a sintonia, é a ligação, e vai sofrer junto de nós, pensando, meu Deus, eu não posso estar ali, olha o que eu fiz, e aí vem a culpa, e eles ficam presos ali, junto do encarnado, e não conseguem partir para o plano espiritual, sabendo que os entes amados encarnados estão rogando por eles, mas para que esteja ali, estão sofrendo. Então não, tem que deixar seguir, tem que respirar e falar, Deus Pai, me auxilie, para que eu tenha a força de vontade, a fé e a confiança em vós. Pedir a Deus Pai que oriente, que encaminhe esse ser amado que partiu. Sentir saudade é normal, nós sentimos de encarnados que vão morar mais distante, né? Mas não tem que ser aquela saudade com agonia, com raiva, com revolta, com desespero. Isso não faz bem ao encarnado, não faz bem ao espírito que partiu. Agradeçamos a Deus, nosso Pai, pelo momento presente, pelo estudo de agora, e que saibamos praticar o que aprendemos no Evangelho de Cristo, que Ele já veio e propagou esse Evangelho há mais de 2000 anos, e nós estamos aqui patinando no aprendizado, mas que possamos dia a dia, como a formiguinha que carrega ali a folhinha piquitiuca, que sejamos assim, de pouquinho em pouquinho, mas sempre e confiante nesse Deus de amor. Fiquem em paz e ótima semana a todos, que assim seja.